técnica de clareamento com moldeira. Faz primeiro registro de cor, moldagem com alginato e faz a confecção de modelo. Obviamente você pode moldar com silicone por adição. Obviamente você pode moldar com silicone por condensação. Então, o material é ótimo, faz uma bela moldagem. Porém é mais caro, não tem necessidade. Poder você pode. Você só não pode fazer moldagem com poliéter. Por que eu não posso fazer moldagem com poliéter para fazer um clareamento? Uma moldeira de clareamento. Oi? O poliéter é um material altamente rígido, tem alto módulo de elasticidade, então ele não é indicado fazer moldagem total, apenas moldagem parcial, senão você não consegue, não solta nunca mais. Então, mas o mais indicado é o alginato, que consegue fazer uma cópia adequada, interessante e com baixo custo. Oi? Sim, tem, os alginatos estão melhorando bastante, tem com ótima estabilidade dimensional, com alto poder de cópia. Não como trabalho, mudar de trabalho, de preparo, direto, não dá mais. Clareamento, muito bem. Confecção da moldeira individual. Placa de borracha, na verdade, silicone, de 0,1 a 1 milímetro de espessura. E a gente faz um alívio no modelo de meio milímetro. Isso aí também não sei se cobraria tanto, ou se cobrar vai falar de acordo com Baratieri, porque é algo também controverso, né? Às vezes não é legal você fazer esse alívio, não. Clinicamente eu não faço. Recorte e prova da moldeira do paciente, observar a adaptação, esquema gengival, áreas cortantes e interferências oclusais. Instrução de uso, realizar a higiene bucal, aplicar o gel na face vestibular do dente, remoção do excesso de gel com cotonete. Deve-se evitar o cigarro e corante durante o tratamento. Essa informação já é informação antiga, já tem artigos novos que mostram que você não tem necessidade de fazer o que a gente chama de dieta branca, dieta sem corante, porque tem estudo, vai clarear da mesma forma, inclusive porque a pigmentação da dieta é externa. O clareamento interfere muito mais na intrínseca, na interna. Então pode tomar café, pode tomar Coca-Cola. Não mudou. Já mudou, já tem artigo que mostra. Comparando pacientes que evitaram, fizeram uma dieta branca, e pacientes que não fizeram uma dieta branca, não teve alteração de cor, não. Tá? Porque é externo, sai com a escovação. Em caso de sensibilidade exagerada, entrar em contato com o dentista. A gente já sabe que se a gente vai indicar, para um pouco, confere a moldeira, se está adaptada. Se não tiver, ou reduz a concentração do gel, intercala. Às vezes é isso também, né? Já deu o suficiente. Consulta de controle periódico, intervalo de no máximo 1 semana, né? Em geral, o tratamento dura de 4 a 6 semanas. Quando é um tratamento com manchamento de tetracitrina, vai até 4, 6 meses. Né? Vantagem da técnica caseira: simples e fácil aplicação, conservador, baixo custo, concentração do gel bem baixo, não promove efeitos deletérios, quer dizer, pode promover, tem que tomar cuidado também, que tudo em excesso faz mal, fácil reaplicação em caso de recidiva de cor e mais tempo de evidência clínica, mais tempo de estudos clínicos. Limitação, se o paciente não for colaborador, mas isso aí é problema dele, né? Ele que quer o clareamento, se ele não quer colaborar, não faz sentido, né? Dente com manchas brancas opacas, isso é interessante, quando a mancha é opaca, às vezes ela fica mais visível. De forma geral, assim, pela experiência que eu tenho, achei interessante quando o paciente mesmo tem uma mancha branca, clarear para reduzir o contraste do dente que estava amarelado com a mancha branca, o dente vai ficar claro com a mancha branca, talvez não apareça tanto e às vezes não incomoda tanto ele. Se continuar incomodando, aí microabrasão ou tratamento restaurador. E limitação, mancha extremamente escura provocada por tetraciclina. O tratamento é mais longo, mas o resultado não é menos eficaz por isso. Alguns pacientes podem apresentar sensibilidade durante o tratamento. E uma limitação de dente que tem uma restauração extensa, porque a restauração não altera de cor com clareamento. Tá? Então, o paciente também tem que estar ciente disso. A restauração não vai alterar de cor, mas depois a gente vai ter que trocar a restauração para deixar na cor
Correto. Paciente com alergia a substâncias clareadoras, nunca vi, mas pode acontecer. Já pegou? Caramba. Toda empolada. Cara, aí reduz, aí não tem como. Aí ele para o clareamento. Não, ela ia fazer pro casamento dela. Aí ela quase que ela casou. Quase não casou, maldade. Não, foi. Não, mas foi bem intenso, então, ficar empolado e tal. Mas... Não, assim, ela foi lá no consultório depois, ela ficou com manchinhas, petequias assim, vermelhas. Alergia mesmo. Engraçado, nunca peguei em caso de alergia, mas é a primeira vez, né? Não tinha tomado nada, não tinha comido nada diferente, a única coisa diferente que ela nunca tinha feito era quando ela parou. Então, realmente, gerou uma alergia. Interessante. Mesmo relato que eu ouço. Ela tá acabando com você hoje, é Oi? Mas aí na verdade eu não duvidava, entendeu? Nesse caso eu nunca duvidava. Falei, nunca aconteceu comigo, mas não tô falando que nunca acontece. Acontece, mas nunca... Só essa menina. Não, quem dera. Quem dera, hein? Quem dera. Nada, faculdade a gente atende de tudo também. Tem isso não. Quem dera. Bom, outra limitação. Portador, vou ver se daqui a pouco ela lança mais alguma. Eu vou começar a... Não, por favor, fala que é bom essa experiência para confirmar as coisas aqui. É bom quando vocês participam, de verdade. Paciente portador de fluorose invisível, manchas tornam-se aparentes depois do clareamento. Isso é uma limitação. Nunca vi. Já viu? Não, mas pode. Pode ter. Já viu? Ah lá. Na verdade... Não, na verdade só, já aconteceu na minha namorada, quando ela fez o clareamento, Fiquei com a fluorose mais evidente de fazer microabrasão. Aí você fez a microabrasão depois? Interessante. Por causa da minha namorada, eu não sei explicar muito bem o que aconteceu. Ela fez o clareamento, o dente ficou com várias manchas brancas. Ficou assim, mais evidenciado. Eu participei, assim, foi o Rudá que fez. Mas eu tava lá fotografando. E aí... Não, sempre tem um problema nisso. Mas aí eu tava fotografando e tudo, e a gente, viu que os dentes estavam ficando manchados, depois voltou, normal. E não era de desidratação, não era porque, isso assim, as manchas apareciam mesmo 2 dias depois, 3 dias depois, o dente já completamente reidratado, e as manchinhas brancas. Mas não incomodava ela na época, e depois, naturalmente, voltou. Ainda não consegui explicar o que aconteceu. Então, pode ser, mas mancha de fluorose, por que voltou a ficar invisível? Estranho, né? Tadinho. Não, tadinho não, ficou bom o clareamento, deu certo. Só falta agora a cirurgia plástica periodontal. Não tinha nada. Não tinha nada. Mas depois voltou a ficar invisível. Meio camaleão, né? Não, então, mas clareou, ela fez o clareamento de consultório e ficou branco. Ficou com manchas brancas. Isso, aí quando ela parou, às vezes não ficou invisível totalmente, às vezes continuou ali, só que como o dente também estava mais branco. E ela parou de fazer. O Rudá falava muito isso lá na integração participando da equipe também. Que acontece muito isso, por exemplo, alguns pacientes que às vezes nem fica microabrasão por ser um pouco invasivo. Aí a gente faz o clareamento do consultório e aí meio que camuflado. Então, isso que eu acho legal, que diminui o contraste. Porque o dente fica claro também, a mancha branca também, quase não aparece e tudo. Mas no caso dela, o dente ficou mais claro pelo clareamento, com manchas brancas acentuadas, e o dente continuou claro e essas manchas brancas estavam acentuadas, voltaram. Mas é porque durante o clareamento as manchas brancas Ficam associadas. Interessante. Interessante. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu, né? Exatamente. É igual a 30, não. Às vezes a 30 não é perceptível, por exemplo, eu tenho. Aí aparece. Você faz o clareamento. Aparece. É legal, a aula de clareamento sempre tem muita discussão, assim, maneiro pra caramba, porque sempre tem casos diferentes. Bom, clareamento de consultório, ou clareamento clínico, né? Também, mesma coisa. Registro de cor,
Proteção dos tecidos moles, não pode falar durante o clareamento, senão vai queimar. Já sabe, já viu. Bota a mão na boca, ai, que arrependimento. Profilaxia e isolamento do campo operatório com pedra pómez e escova de Robinson. Dificilmente a gente usa a pasta profilática porque ela é tem tipo meio oleosa, né? Às vezes atrapalha no próprio gel. Então, pedra pómez mesmo. Tá. Prepare mistura do agente clareador, como eu te falando, você mistura ali na hora, né? Aplicar uma camada de 1 milímetro do produto no dente. Tempo de ação e troca do gel clareador 15 minutos, depende também do gel, tem alguns já falam de 8 minutos. E é interessante que o gel, ele atua por difusão, né? Então você não necessariamente tem que aplicar toda a face vestibular do dente, né? Isso até é um caso que a minha namorada não está fazendo a cirurgia ainda, tá com medo, porque ela... O que a gente fez? Fez o clareamento, mas quer dizer, a gengiva dela... Não. Ela tem um pouco ainda de esmalte embaixo daquela margem gengival. Só que a gente fez o clareamento e aí depois quer fazer cirurgia plástica periodontal para exibir mais o dente, melhorar o contorno e ver essa faixa que não teve contato com gel para ver que clareou também. Para mostrar, para meio que comprovar clinicamente como o gel age por difusão mesmo na região que não teve contato. Não, ela que... O pior de tudo, sabe? Não, sim, eu sempre achei ela super bonita. Quem deu a ideia de fazer isso tudo foi o Rudá. Aí o Rudá, vamos fazer um clareamento, depois a gente faz um aumento de curva clínica, não sei o que, papapau. Aí eu falei, cara, beleza, vou lá e eu fotografo. Tá bom. É verdade, aí, serve pro doutorado, porque aí eu quero dar sequência nos estudos do Rudá e já tem ali um caso clínico, É verdade, ela vai ter o acompanhamento, né? Você não pode me largar até eu completar o doutorado. Uma boa ideia, né? Uma boa ideia. Pra amarrar ali, ó. Bom, vamos lá. Senão a gente não vai embora nunca, hein? Hoje a gente pode ir até umas 10h30, né? Tranquilo, né? De jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. Até porque amanhã tem que ir lá para Petrópolis. Vamos lá. Tempo de ação, já falei isso aqui. Remoção final do agente clareador, polimento, isso é a técnica, é o protocolo, né? Esse polimento, por quê? Tem estudo que mostra que tem um aumento de uma rugosidade superficial do dente após o clareamento, mas não chega a ser clinicamente tão relevante, né? Porque você depois tem a fluoretação mesmo, você não chega a ser tão expressivo assim, mas Baratieri até preconiza fazer esse polimento com pasta de polimento, disco de lixa, reduzindo a porosidade do esmalte e evitar a recidiva. Recomendação final do paciente, ele evitar alimentos ácidos, até porque já está mais poroso, e com corante pelo menos 24 horas após o clareamento. Falando, recomendação mais antiga. Está no livro. O livro inevitável, sempre meio desatualizado, né? Até o cara escrever o livro, mandar para a gráfica, imprimir, não sei o que, chegar para todo mundo, se tornar uma literatura aceita, demora. Então, talvez no próximo livro ele já vai falar, não precisa disso aí. Tá? Então, na técnica do clínico, você tem um controle da técnica, não depende da colaboração do paciente. Geralmente o paciente até dorme no consultório, isso é bonzão. E aí você controla o local de aplicação também. Não consegue? Tranquilão dormir. Você já usou um spandex, não, mas um afastador melhor que o spandex chamado Optragate? É legal pra caramba aquilo, né? Que aí se afasta bem, muito seguro. É bem legal. São dois arcos, na verdade, um fica interno e outro externo, e entre eles tem um látex, um lençolzinho de borracha. É meio caro, né? Porque é descartável, né? Até parece. Então, vocês estão achando que eu tô... Até parece. Vamos lá.
Rudá é outro também, perrapado que nem eu, cara. Tem nada disso não. Coitado, Rudá é um excelente profissional, não é perrapado. Eu sou Rudá, Ó, Alexandre, por favor. Não, sério mesmo, mas é porque assim, ter a ferramenta legal ajuda muito no trabalho, sabe? E clareamento é uma coisa que você tem custo baixo e você consegue até cobrar relativamente bem em relação ao custo. Você tem a margem de lucro alta. E tem coisa assim, tem muito material também, a gente como professor, sendo bem sério, a gente ganha. Sabe? Às vezes as empresas falam assim, pô, experimenta meu material aí, pô, se tá precisando de alguma coisa, eu te passo e tal. Porque a gente fotografa, usa na aula, não sei o quê, comenta com o aluno e tal, e acaba tendo um estímulo. Então a gente acaba ganhando um pouco desses materiais. Então a gente acaba usando materiais legais também por... Aquele de aplicação de 8 minutos é qual? O Pola Office da SDI. Só que esse, eu adoro esse. Eu também gosto. Sabe por quê? Ele rende pra caramba. Porque um negocinho daquele que custa, sei lá, R$90, você consegue usar uns 20 pacientes, dá pra usar pra caramba. 90 imposto, né? Não lembro o preço, mas eu sei que é mais barato que os normais, porque tem os que são R$150, que você usa em 3 pacientes, sabe? Não, mas não é seringa não, ele vem um pozinho, um líquido que você manipula e forma um gel. A questão é que esse gel, ele na verdade é um líquido não muito viscoso quanto o gel que você manipula ali na hora. Ele não é muito espesso. Então você tem que ter um cuidado. Pola Office. Aí tem Eu acho que tem um outro. que é o Pola Office Mais, que tem as duas bisnaguinhas que aí você dá SDI. Não. O Pola Office Mais você tem uma ponta automisturadora que você pressiona e ele já vai misturando na hora. Esse 3M que é legal também. O Pentamix é para manipular o silicone para adição. Não é. Já viu o Alcem da FGM, um cimento que você tem... que aí você tem uma pontinha com automisturadora que já mistura na hora. Então é legal pra caramba o Pola Office Mais. Só que o Pola Office normal é um pó com um líquidozinho que você mistura. É isso, ele é mais barato que os convencionais e rende bastante. Porque ele fala assim, você tem que, uma boca total, você tem que usar 4 colheres, 4 porções e 20 gotas de líquido. Às vezes eu consigo fazer nos dois, superior e inferior, com 2 colheres e 10 gotas de líquido, sabe? Então assim, rende pra caramba. E consegue aplicar bem, dá um resultado em 8 minutos, rapidinho, então é interessante. Bom, vamos lá. Tá que já falei. Menor tempo de trabalho, tratamento comparado ao caseiro, tratamento estético conservador também. Limitação, tempo clínico é mais longo, isso também é relativo, né? Indispensável o uso de isolamento absoluto ou barreira gengival. Aí barreira gengival tem que usar, por mais que use o Optagate, ou que use algum spandex, ou o que for, uma barreira gengival é importante. Manchas extremamente escuras, especial taxiclina, também é uma limitação. Dente com instalações tensas e maior custo, como a gente já citou. E a associação, a técnica, aquilo que a gente já descreveu, você tem benefício de uma com benefício de outra, assim como você tem as desvantagens de uma com as desvantagens de outra. Tá? Então, possibilidade de efeito cinético, né, que você tem a assunção das técnicas, e diminuição do tempo de trabalho. Então, limitação as mesmas. Microabrasão, que é um tipo específico de clareamento, né, porque você já gera um certo desgaste. Então, na remoção mecânica local de áreas manchadas em esmalte por meio de uso de substâncias ácidas associadas a pastas abrasivas. Tá? Então, assim, indicação, basicamente, manchas por fluorose ou hipoplasia de esmalte, mas, resumindo, manchas superficiais. Manchas profundas, esquece a microabrasão. Substâncias utilizadas, o ácido clorídrico, 18%, associado a pedra pómez. Recentemente, 12%, com carbeto de silício também abrasivo. Tá? Mesma coisa, proteção dos tecidos moles, inclusive com vaselina. Tá? Oi, diga, Mariana. Nesse negócio ele tem a indicação de hipoplasia. Como você escreveu esse? Eu consigo falar? Se eu não me engano, o Baratieri mesmo. Mas o Baratieri fala muito de microabrasão também na parte de clareamento. É engraçado como o clareamento a microabrasão não chega a ser um clareamento, mas todos os livros que têm clareamento falam de microabrasão, até mesmo Irata. A maioria dos livros não indica hipoplasia. Porque geralmente a hipoplasia às vezes é uma mancha um pouco mais profunda.
Basicamente manchas superficiais. Aí chega aqui e populazinha mancha profunda. Então, quero saber quem falou. Eu acho que é o Baratieri. Não, o Logesse também não fala de microabrasão nem clareamento. Não, mas o Logécio fala de materiais destavadores diretos, ele não fala de microabrasão. Mas tem um capítulo do Logécio que vai... Eu vou dar uma conferida, se ele fala de microabrasão. Acho que não. Vou dar uma conferida. Mas dessa aula foi montada a partir do Conceição e do Baratieri, então... Tá. Bom, proteção com vaselina, né? E isolamento de dentes a ser clareados. Isolamento absoluto é mais interessante. Tá? Aí que é interessante saber esse número de aplicações. Às vezes é um negócio fácil de cobrar em prova. Aplicação da pasta abrasiva com taça de borracha dura. Aplicação de 12 vezes no máximo, intervalo de 10 segundos. Se o resultado não for esperado com esse número de aplicações, o tratamento deve ser interrompido. Geralmente tem livro que fala, mas acho que é o Hirata que não cai. Mas acho que a partir da 9ª aplicação, se não está dando resultado, meio que você já para. Tá? Mas aí eu Hirata, se não me engano, eu li recentemente sobre isso. Mas o que é interessante, quando eu aprendi o clareamento, a microabrasão, o que era ensinado antigamente era com palitinho de madeira, né, abastador de língua, especificamente na mancha. Hoje em dia não, ele já indica passar uma taxa de borracha em toda a face vestibular, para que você não crie uma área de concavidade onde tinha mancha, para que você gere um desgaste, digamos assim, homogêneo em toda a face vestibular. Tá? Então essa que é o princípio. Então 12 vezes no máximo por intervalo de 10 segundos. E se não me engano, o Hirata que fala até 15 vezes, então Baratieri vai em 12, um pouquinho mais conservador. Depois, polimento da superfície, né? Aplicação de flúor por 4 minutos e orientação do paciente, porque afinal de contas você removeu aquela camada mais superficial. A camada superficial do esmalte ela é mais rígida porque tem mais flúor. Você tem hidroxapatita associada ao flúor, formando aquela fluorapatita, que ela é mais resistente. Então, fazer uma aplicação de flúor depois é importante. Tá? Vantagem: mínimo desgaste, tratamento bem conservador, né? Controle no clareamento. E limitações: manchas profundas e necessidade de várias aplicações clínicas. Né? Então, você pode até fazer mais de uma sessão de aplicação, mas acaba tendo um pouquinho mais de custo. Questões. Dos agentes clareadores reacionados, qual está indicado para clarear dentes vitais utilizando a técnica caseira com moldeira? Olha que perguntinha fácil. Resposta, letra B, peróxido de carbamida. Eita, tá errado aqui. É letra B, peróxido de carbamida 10%. Pessoal que está assistindo aí, perdão, a resposta correta é letra B de bola, peróxido de carbamida a 10%. Perborato de sódio, ele é utilizado para clareamentos não vitais. Deixa eu... O gabarito está certo, né? Foi aí no slide mesmo. Eu vou passar rapidinho para a gente ir para os outros... Aqui, ó. Ah, tá. Só para terminar. Baratieri ainda fala de 4 fatores que podem limitar a realização de clareamento dental. Podem limitar. Sensibilidade dental limita necessariamente um clareamento dental? Necessariamente. De uma profilaxia dessensibilizante, um tratamento sensibilizante, você pode proteger essas áreas que têm retração gengival, exposição dentinária. Irritação gengival é uma limitação também transitória. Digamos assim, se o paciente tiver uma hipoplasia gengival ou uma gengivite, ou se está causando uma irritação gengival, um controle melhor de um contato, de evitar o contato na gengiva. Ação sobre os tecidos dentários, ou seja, se você tiver ação somente sobre dentina. Influência nos tecidos adesivos, ou seja, uma limitação que a gente tem é, quando você aplica um gel clareador, você está botando o oxigênio. Lembra que eu falei na última aula que eu falei que o oxigênio inibe a polimerização da resina? Então, quando você faz o clareamento, você está jogando para dentro do dente, dentro do esmalte de dentina. Oxigênio. Então, será que o seu sistema adesivo vai ser legal? Vai ser bom? Vai se polimerizar tendo o oxigênio ali dentro? Não.
Então você espera geralmente, os livros já estão falando, já falavam de em torno de 14 dias, né, de 2 semanas, mas a gente já tem estudos científicos mostrando 7 dias você não tem alteração na resistência de união. Tá, mas para a prova, para o livro, 14 dias, tá, 2 semaninhas. Sensibilidade. Alta permeabilidade dentinária associada ao pequeno tamanho da molécula de oxigênio facilita o trânsito do agente ativo para dentro da estrutura dental. 7 horas ainda. Sensibilidade pode estar associada ao agente clareador, relacionado ao agente clareador. Quanto mais alta a concentração, maior o potencial para produzir efeitos adversos. Quanto maior a concentração, maior a quantidade de oxigênio disponível. Quanto maior a quantidade de oxigênio disponível, esse oxigênio pode atingir a polpa. Atingindo a polpa, dor, sensibilidade. Então, faz sentido. Um fator que pode agravar a sensibilidade é a frequência do uso do clareador. E aí, uma das possibilidades é o peróxido de carbamida 10%, 2 horas ao dia apenas. E pode ser intercalado, de manhã e à tarde. Tá? Por causa da frequência, em vez de usar todo dia, aquela coisa. Dia sim, dia não. Dia sim, para 2 dias, volta depois. Então, fatores que podem minimizar. Diminuir o tempo de uso, eliminar a sensibilidade. Usar em gel em dias alternados. Apenas uma aplicação diária. Diminuir a concentração do agente clareador. Usar um dessensibilizante e ou creme dental dessensibilizante associado. E evitar a ingestão excessiva de alimentos e bebidas ácidas. Uma das possibilidades, inclusive, é você aplicar o gel, o dentifrício dessensibilizante, o creme dental dessensibilizante, na moldeira, logo após quando você acorda e remove o gel clareador. Você bota um pouquinho, deixa mais ou menos 1 minuto. Principalmente essas que são obliteradoras dos tubos dentinários, contém arginina, as coisas, você bota ali um pouquinho, 1 minutinho, isso ajuda a reduzir a sensibilidade. E o consultório, né, o clínico, aumentar o intervalo entre uma sessão e outra. Uma sessão que a gente diz, sessão que o paciente foi lá, então veio aqui numa semana, em vez de vir na semana seguinte, marca daqui a 2 semanas. Tá? Esse intervalo. Irritação gengival, um efeito adverso pode estar associado ao excesso do clareador ou irregularidade da moldeira. A moldeira talvez não esteja bem adaptada. Contato do agente clareador com os tecidos moles pode produzir ardência e inflamação. Nesse caso, devemos usar um bicarbonato de sódio que ele neutraliza. Tá? Carbonato de sódio é que nem a gente usa também em sal de frutas, né, para neutralizar a acidez do estômago, também neutraliza o gel clareador. Bom, ação sobre os tecidos dentários. O agente clareador pode causar alterações na morfologia da superfície dos tecidos dentários, mas as pesquisas mostram que a capacidade de remineralização da saliva não pode ser desprezada. Ou seja, você tem uma alteração do conteúdo mineral? Tem. Você tem aumento de rugosidade? Tem. Mas a saliva é capaz de remineralizar isso. É uma alteração subclínica, digamos assim. Você não consegue visualizar. Nossa, paciente, você está com um dente bem rugoso, está fazendo clareamento? Não. Você não tem como avaliar isso, você não tem como visualizar. E, clinicamente, a saliva consegue recuperar. A saliva neutraliza substâncias ácidas e favorece a remineralização de esmalte e dentina. Essa informação, sim, está aqui dentro de uma aula de clareamento, mas pode tranquilamente estar dentro de uma aula de cariologia. Né? A gente tem a capacidade de tampão da saliva de neutralizar a acidez e também de favorecer a remineralização de esmalte e dentina. A alteração dos dentes são mais frequentes quando a concentração é mais alta. Existe a tendência do peróxido de hidrogênio promover mudanças na morfologia do esmalte e dentina, o que não necessariamente significa diminuição da resistência do dente, dureza. Então, aquele medo que os pacientes às vezes têm, né? O clareamento desgasta o esmalte, deixa o dente mais fraco. Nada disso, é uma técnica realmente muito segura. Procedimento, influência dos procedimentos adesivos. Independente da técnica usada, deve esperar um tempo de 1 a 2 semanas entre o clareamento e o tratamento restaurador. Então, geralmente até 2 semaninhas. Tá? Alguns estudos já falam, 1 semana já é o suficiente. A redução da força de adesão está relacionada com o oxigênio residual que fica na superfície do dente clareado e inibe a polimerização do sistema adesivo e do material restaurador. A gente já comentou isso, comentou na outra aula, comentando agora também. O oxigênio inibe a polimerização
da resina. O adesivo é uma resina, tem BGMA, tem Bizema, tem UDMA, tem TEG-DMA, tem como é que é? Etileno, glicidil, metaquilato, EDMA. Então, tem monômeros que são inibidos pela polimerização da resina composta, do oxigênio, perdão. Uma maneira de acelerar a eliminação do oxigênio residual para que a restauração seja feita imediatamente ao final do clareamento é utilizar um agente antioxidante como ascorbato de sódio, a famosa vitamina C. Não tem tanta necessidade assim, né? Às vezes dá para esperar uma semana, a não ser quando é um caso realmente de casamento, entrevista de emprego, alguma coisa assim. Mas, particularmente, nunca vi isso acontecer. Não sei se alguém já viu aí. Nunca usei, nunca tive necessidade. Agora, negócio de alergia é engraçado, né, cara? Eu vejo como o mundo é muito injusto, né? Porque, assim, conheço várias pessoas que têm alergia a camarão, por exemplo. É um negócio maravilhoso, que é super saboroso. Não, mas, pô, você já viu alguém com alergia a brócolis, a alface? Tipo, sim, que sacanagem, né? Tipo, então eu cabia tranquilamente alergia ao camarão por brócolis. Pô, é sacanagem. Mas, enfim. Alguns trabalhos mostram que o seu uso aumenta a adesão logo após o clareamento, que faria a espera de 7 a 14 dias ser desnecessária. Então, aqui, gente, deixa eu passar isso aqui. Vamos falar já porque esse quadro tem na apostila de vocês? Beleza. Vamos passar para a gente acelerar um pouquinho, falar do clareamento interno, intracoronário. Junto com a técnica intracoronária, surgiram relatos de reabsorção cervical externa. Isso aí me assusta pra caramba. Vou ser bem sincero, nunca peguei um caso de reabsorção cervical externa, porque eu nunca tive muita coragem de fazer um clareamento interno. Então aí é fácil, né? Tipo, nunca errei um pênalti, também nunca bati pênalti, então assim, aí é fácil, né? Mas eu tenho um certo receio com isso, mas esses relatos são mais antigos. Aqui, atualmente, a gente percebe que esses relatos estão cada vez mais escassos e isso se deve aos seguintes fatores. Realização do selamento cervical biomecânico. Como é que é esse selamento cervical biomecânico? Bem na região cervical, você bota um ionômero de vidro, hidróxido de cálcio, fosfato de zinco, materiais que selam biologicamente e mecanicamente os túbulos dentinários, porque às vezes o gel clareador ele consegue passar pelo o oxigênio ativo, consegue passar pelos túbulos dentinários e chegar na região do ligamento periodontal. Chegando no ligamento periodontal, ele consegue meio que degradar o ligamento periodontal também. E aí, sem o ligamento periodontal, você tem, pela ação dos odontoclastos, que sempre fazem uma reabsorção óssea para depois odontoblasto. Osteoclastos fazem uma remodelação óssea, os osteoblastos formarem um novo osso, às vezes isso chega no dente. Então acaba tendo uma reabsorção externa, radicular externa, por ação dos osteoclastos. Não tinha antes porque você tinha a lâmina dura, você tinha o ligamento periodontal ali protegendo. Depois, sem o ligamento periodontal, às vezes acontece isso. Então, com o selamento biomecânico, isso reduziu bastante. Mesmo assim, eu tenho um certo receio. Até porque a chance de recidiva no clareamento interno é muito alta. Então, você faz o clareamento, deu uma melhorada, então um tempo depois volta. Então, fazer um tampão é seguro. Eu sei, mas assim, eu tenho uma amiga que ela queria fazer um clareamento no dente, que ela caiu quando tinha 7 anos. Ela tá com 30. Nunca precisou mexer no tratamento do canal, nunca. Você acha que eu vou abrir aquele dente da minha filha pra fazer? Às vezes dá um receio, né? Uma insegurança de fazer um tratamento, de poder provocar um problema ainda maior. Entendeu? Então, assim, às vezes é preferível fazer um clareamento externo, mais seguro, mais longo, com peróxido de carlamida 10%, durante 4 meses, 6 meses, do que... Só que o dente escureceu, né? Assim, mas aí... Você tem resina, você não vai precisar tirar a resina até... Você deixa o seu tampão, você faz com resina. Não, eu faço
Mas pode conhecer, né? Meu nome, qual? O selamento biomecânico lá no fundo? Ah, Você não vai chegar no canal. Não, mas não dá dica. Você tem que Tirar você tem... algum tampão, o ideal É. Eu também sou conservador, não mexeria assim não. Tem cagaço mesmo. Você... É. Aquela borda meio escura, eu não gosto de nunca tive problema. Clareia e fica. E às vezes quando é mais escuro, ainda faço por dentro, com perburato, deixo e faço externo ainda com... o clareamento externo, associar é o melhor que tem. É excelente, excelente. Claro que começa com o perburato assim, mas aí, só voltando aqui para explicar também uma coisa que ele fala. E depois eu acho mais interessante, assim, mas verdade, eu tenho cagaço mesmo. Não dá que usar esse termo técnico, mas é cagaço mesmo, então eu não faço. Mas aí, desuso do calor excessivo, porque antigamente se aquecia também o gel na coroa, na porção interna, para tentar acelerar a liberação de oxigênio, e viram que isso era muito prejudicial. Então, um dos motivos para diminuir os casos de reabsorção externa. Então, assim, daqui a pouco acho que eu volto a fazer. Quando tiver um pouquinho mais de coragem, eu volto a fazer. Aí eu volto a falar com vocês, tô fazendo, tá dando certo. Mas, por enquanto... Outra justificativa, uso de clareadores na forma de gel ou pó, evitando o peróxido de hidrogênio na forma líquida para apresentar maior poder de difusão. Então, você tem um controle melhor. Considerando o pH dos clareadores de consultório, perborato de sódio e perborato de carbamida 37%, são extremamente seguros nesse sentido. Enquanto o perborato apresenta pH básico, o perborato de carbamida tem menor concentração em pH neutro. A recidiva do clareamento é alta, podendo ocorrer em mais de 30% dos casos após 3 anos. Assim, já é um caso difícil, né? Se você tem esses dados, é importante você apresentar ao paciente, né? Tem chance de recidiva, é alta, a literatura mostra isso, né? É porque a chance de recidiva no clareamento externo vital é muito menor. Técnica, tática operatória, profilaxia, registro de cor, registro da coroa clínica, proteção dos tecidos moles, acesso à câmara pulpar, acesso do canal radicular, distribuição de 3 a 4 milímetros, você ter acesso à região cervical da dentina, lavar a cavidade com conduto com água oxigenada 3% ou hipocloreto de sódio, selamento cervical biomecânico, hidróxido de cálcio, PA, fosfato ou ionômero de vidro somente, e aplicação do gel clareador inside, outside com peróxido de carbamida 10% por 2 horas. Não está aqui, não está no livro, mas eu também recomendo, nesses casos, rezar um pouquinho para Santa Polônia, porque não faz mal também, ela sempre ajuda a gente, tá? Observação, caso o clareamento externo ambulatorial seja associado, deve ser feito no intervalo de 3 dias a 1 semana de intervalo, e há 2 opções. Peróxido de carbamida 37 na moldeira, durante 1 hora, por 3 a 4 sessões. Peróxido de hidrogênio 35 sobre o dente, por 3 a 4 sessões. Aqui no livro não fala, mas ainda tem o clareamento que a gente chama de clareamento de sala de espera, que você faz a moldeira e bota um... Como é que é o... waiting bleaching, é isso mesmo, que você bota uma concentração de geralmente 25% e bota o paciente esperando na sala de espera uma meia hora, 1 hora. Não. Aguarde-se 1 a 2 semanas para a restauração adesiva definitiva seja realizada.